Você já imaginou o trabalho que devia dar construir tecidos como os dessas velas na Idade Média? O tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil. Naquela época, as fibras individuais eram puxadas de um chumaço de lã ou de algodão, e presas em um gancho de uma vareta com um peso, chamada de fuso de fiar, onde a lã era torcida, criando um fio, que então era enrolado em um carretel, repetindo o processo continuamente. Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido em um tear. A respeito do tear, inicialmente, a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira, com furos nas laterais, no qual dois conjuntos de fios eram esticados, os fios da urdidura, que eram alternados para cima e para baixo a cada passada da trama. A trama era o fio que era passado na transversal entre os fios da urdidura, sendo puxada firmemente contra o tecido, unindo todos os fios. Mas voltando ao dispositivo de fiar, ninguém sabe com certeza quando ou onde foi inventado o primeiro deles. Algumas evidências apontam para a Índia, outras para a China, mas fortes evidências encontradas em locais de escavação apontam como origem dos usos manuais o Egito, 5.000 anos antes de Cristo, no qual acredita-se que ajudou a torcer os fios dos tecidos que as múmias egípcias eram enroladas. Ao longo dos anos vieram os aperfeiçoamentos. Um deles consistia em encaixar o fuso em um mancal, movido por uma correia presa a uma roda que inicialmente era girada à mão e depois por um pedal. Com ela, o chumaço de lã ou algodão era torcido muito mais rapidamente, originando o fio que então era enrolado em um carretel de maneira automática. Este aparelho acabou recebendo o nome de roda de fiar. No final da Idade Média, as rodas de fiar apareceram na Europa, vindas através do Oriente Médio, e o único aprimoramento no projeto original, que até então era movido à mão, foi a adição do pedal. Apesar deste modelo de roda de fiar permitir a produção de um fio de lã ou algodão de boa qualidade, eram necessárias de 3 a 5 rodas de fiar como esta para produzir os fios necessários para manter um único tear mecânico funcionando. Mas com a chegada de John Kay isso não seria mais o suficiente. Ele ficou conhecido por ter inventado a lançadeira volante, uma importante inovação no desenvolvimento do tear. De maneira bem simplificada, o tear mecânico funciona basicamente do mesmo modo que aquele manual de antes. Existe o conjunto de fios da urdidura, que é unida ao passar na transversal o fio da trama. Para passar este fio na transversal, a trama, é utilizado um dispositivo chamado de lançadeira, que passa entre os fios da urdidura soltando a trama, que é então puxada firmemente contra o tecido. E devido aos fios da urdidura estarem presos separadamente, em 2 suportes que alternam para cima e para baixo com o auxílio de um pedal, o tecido vai se formando continuamente no ritmo dos tecelões. Até então, esta tecelagem era realizada com a utilização de uma lançadeira, que era passada manualmente entre os fios da urdidura, e nos grandes teares eram necessários até 2 tecelões somente para essa função.